Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmiti Murti Veda Vibhagine Vyomata Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Brahma Gocharam Govitam Paramanata Satchiguru Pranatoshmaham. Om Shanti 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 Om. Namastê, bom dia. Bem-vindos ao nosso dia número 2 desse maravilhoso e divertidíssimo seminário / webinário de Vedanta. Nós estamos cobrindo os capítulos 2 e 3 do Gita e nós continuaremos a partir do verso número 47, que é um verso muito importante. Nós estamos, a partir do verso 11, Krishna começou efetivamente a ensinar a Arjuna. Mas ele, inicialmente, ele apresentou os ensinamentos mais elevados do Vedanta, que são os Upanishads, que são os ensinamentos a respeito da realidade absoluta, que é Brahman, que é o ser, a consciência, a existência, aquilo que jamais pode ser cortado, queimado, molhado, secado, que nada pode afetar ou modificar. Então Krishna iniciou os ensinamentos, né, a partir do Jnana Yoga do Vedanta. E mais tarde, ele compreendendo, né, que o Jnana Yoga, sem o Karma Yoga, ele já, na verdade, ele já sabia, mas ele, como eu citei ontem, ele queria enfatizar isso para todos nós, que Jnana Yoga sem Karma Yoga é impossível. E Karma Yoga sem Jnana Yoga é incompleto. E quando a gente diz Jnana Yoga sem Karma Yoga, a gente tem que considerar que dentro da umbrella de Karma Yoga, todas as yogas existem, inclusive Hatha Yoga, meditations, e todo tipo de sadhanas, de yogas, né? Mas isso não significa dizer, né, como nós determinamos também, muito embora eu goste de, às vezes, tirar onda do pessoal da yoga, entendeu? Porque o pessoal da yoga, muitas vezes, a grande maioria das pessoas no mundo das sadhanas orientadas pela ação, né, para produzir um resultado de uma ação, a maioria das pessoas, elas vivem sob a impressão de que a yoga de ação é um end por si mesmo, é um fim por si mesmo, entendeu? Por quê? Porque elas não compreendem que uma ação, ela jamais pode produzir o que o indivíduo está realmente buscando através daquela ação. Ele está buscando a libertação desse sentimento de limitação, de inadequação, de pequenez, de incompletude, etc, etc. E nenhuma ação vai resolver isso. Então, às vezes, eu tiro onda do pessoal do yoga. Ontem eu falei um pouco sobre as pessoas que vão de cabeça para baixo, se torcem daqui. Eu fiz tudo isso. Quando eu morei nos Estados Unidos, eu passei uns 2 anos fazendo yoga. E yoga eu fazia num quarto quente, né? Climatizado, e que se suava, perdia um montão de minerais, etc. Mas o que aquilo faz? Todo dia, quando eu saía de lá, eu me sentia relaxado. Então, todas essas yogas, elas servem o propósito de relaxar, melhorar o complexo corpo-mente. Mas elas não são um fim por elas mesmas, né? Elas servem somente o propósito de produzir um pouco de melhoramento desse complexo corpo-mente. E a grande maioria das pessoas no mundo espiritual, eles não sabem que o melhoramento é simplesmente um objetivo primário, intermediário, entendeu?
inicial, depois do qual o indivíduo precisa entrar no Karma Dharma Yoga, que é uma ciência de Mithya, é uma ciência da realidade aparente, chamada de Mithya, extremamente sofisticada e bonita e muito bem ordenada, e a gente compreendendo esse campo chamado Mithya, essa ordem de realidade aparente, aí nós conseguimos nos enquadrar, nos harmonizar com essas leis, com essa ordem, e aí a gente vive naturalmente e a gente vai transformando as nossas ações do dia a dia em yoga, karma yoga. Determinadas ações com determinada atitude transforma as ações do dia a dia, que compreende, né, tudo aquilo que a gente faz, inclusive limpar a casa, lavar os pratos, isso e aquilo. Tudo isso pode e deve ser transformado em yoga. Portanto, eu estou também mencionando isso porque uma pessoa, amiga minha estudante, muito querida, me escreveu dizendo que, putz, você fica aí tirando onda do yoga, você sabe que eu sou professor de yoga e eu vejo que yoga é tão importante, é importantíssimo. A ayahuasca também tem o seu papel. Tudo isso tem o seu propósito, serve um certo propósito, entendeu? Mas para aqueles que pensam que isso é realmente, né? Porque quase todo mundo vende as suas yogas como se fosse, entendeu? Uma coisa, né, ultimate, não? O máximo. Por quê? Marketing. Eu conheço algumas pessoas que vivem esse conflito porque se você vende meditação e vende Hatha Yoga, e se você, quando você apresenta o seu produto, o seu estúdio, as suas classes, se você apresenta elas transparentemente, absolutamente, honestamente, você diz, olha, isso é o que você pode obter através da meditação e das asanas, isso você jamais vai obter. Se você apresenta assim, sem enfeitar, exagerar, entendeu? Vender bem vendido, não, vai resolver todos os seus problemas, isso aqui. Então, isso já é um marketing enganoso, porque as pessoas entram no mundo da yoga pensando que a yoga é um fim por si próprio, por si mesmo, entendeu? E depois permanecem paralisadas lá, entendeu? Paralisadas. Então, é importante a gente saber a limitação inerente a toda e qualquer ação, de modo que a gente possa compreender o valor inerente, o valor relativo inerente a toda e qualquer ação. Existe um valor e existe uma limitação. Então, querida, se você estiver aí entre nós, eu tirei onda do yoga, como eu tiro onda de todas as yogas, às vezes, só para provocar os egos dos yogis. O pessoal do yoga, eles têm egos monstruosos em geral. Por quê? O yogi é aquele que rejeita o mundo, o campo, a interação com o mundo, e entra numa caverna, não acha algum lugar, ele quer simplesmente desenvolver um estado mental no qual o mundo desaparece. Aí não somente o mundo desaparece, a mente do yoga, ele começa a projetar essas experiências sutis que eu costumo dizer que elas são melhores do que sexo e comida combinados, entendeu? São extremamente prazerosas essas experiências de bliss, de êxtase, de amor incondicional, de expansão de consciência, de unidade. Então, os yogis, quando eles desenvolvem sattva suficiente, eles começam a obter experiências extremamente sutis que raros indivíduos têm acesso. Qual é a experiência ordinária de todo mundo, né? É o mundo físico, material dos objetos, mais as minhas próprias emoções, meus pensamentos, minhas preocupações, né? Esse é o campo de objetos, experiências do Jiva, né? Em seu estado normal, ordinário, simples. Mas o yoga, ele começa a ter essas experiências que eles chamam de extraordinárias, entendeu? Especiais,
E eles acabam desenvolvendo um ego de que eu sou especial porque eu tenho essa experiência, eu vou contar para você essa experiência, assim, assado. Eles começam a descrever todas essas fantasias, essas projeções da mente, sejam elas espontaneamente ou sejam elas através de algumas químicas, algumas substâncias, né, que a gente pode ingerir. Então, o yogi, aquele que desenvolve o samadhi yoga, a capacidade de entrar nesses estados, ele desenvolve um ego monstruoso. Então, eu gosto de ficar cutucando e provocando o ego desses yogis, entendeu? Essa é uma discussão antiga, sempre existiu no mundo espiritual, da milênios, entre os yanis e os yogis. Os yogis acreditam que liberação é uma experiência sublime, maravilhosa, transcendental, extraordinária. E os yanis dizem, não, liberação é o conhecimento a respeito daquilo que é a sua natureza e a natureza de tudo. E é a coisa mais simples e ordinária possível. Ordinária? Por que James colocou essa palavra entre tantas outras para descrever a natureza daquilo que nós somos? Vocês já viram isso? Ele usa a palavra em inglês ordinary, que, na verdade, em português, meus amigos me corrigiram e disseram, não, é melhor você não falar ordinário, você chame de comum, normal, né? Então, isso que nós somos é a coisa mais ordinária, comum, sem vergonha. Por quê? Porque tudo e todos somos somente isso. Consciência e existência, né? Então, James colocou essa palavra lá próprio para provocar o ego da galera do yoga. Por quê? Porque eles querem apresentar a iluminação ou a realização ou a liberação como alguma coisa extraordinária. E só, Deus, venham todos, eu vou explicar para vocês. Mas qual de uma epifania, de uma experiência mística? Primeiro é que ela é limitada por tempo. Ela vem e vai, e quase sempre a gente não consegue repetir a mesma experiência duas vezes. E segundo, para esses gurus que pensam que essas experiências têm realmente valor espiritual, tem. Mas vamos demolir o ego dessa galera para aqueles que pensam que realmente tem um valor espiritual. Eles acreditam que a experiência possa ser transmitida. A experiência jamais pode ser transmitida. Qualquer guru moderno que tenha tido algumas experiências ou tenha lido no livro do James, o James tem um livro, o James é uma enciclopédia de epifanias. Para quem não leu um livro do James, quem tem acesso à língua inglesa, o livro do James, e para quem gosta de misticismo, o livro do James, called Mystic by Default. Mystic by Default é um livro que ele conta tudo o que ocorreu com ele desde o dia que ele chegou no Correios, lá ele estava morando em Hawaii, e aí ele, sem nenhum motivo, ele começou a ter uma epifania monstruosa, e depois foi um vulcão, foi um tsunami de epifanias, bum, 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 que acabou fazendo ele deixar toda a vida que ele havia construído, que era em torno de sexo, dinheiro, comida, e ir para a Índia e se tornar um yogi, né? Então, se a gente quiser, né, se a gente que tiver um valor, um interesse por essas epifanias, sabe como o James chama essas epifanias místicas, esotéricas, etc.? O James é foda, né? James é foda. O James chama tudo isso de pornografia espiritual. Pornografia espiritual. A gente gosta quando a gente é jovem, a gente gosta de ver um livrinho de pornografia, né? O que os adultos fazem? Né? Então, o James chama esses livros de epifanias, isso, aconteceu isso, o mundo entrou através do meu terceiro olho, a explosão, aí eu vi esse vazio, depois tudo se uniu, aí era uma unidade. Todas essas fantasias, ele chama de pornografia espiritual, porque o pessoal fica babando, fica em êxtase só de ler, entendeu? Então, para quem gosta de pornografia espiritual, não deixe de comprar e ler o livro do James, Mystic by Default,
por favor. A gente tem que esgotar essa vassa, né? Esse desejo por pornografia. Espero que eu não tenha avacalhado ainda mais os meus amigos do yoga. Tentou melhorar. Tentei melhorar, mas piorei ainda mais a situação. Ok, vamos agora ficar sério. Essa turma aqui, ó, pessoal do Vedanta Brasil, essa turma daqui, eu não sei o que eles fumam de noite. Eu não sei o que eles bebem de manhã cedo, mas de manhã cedo, quando eles acordam já dando risada. É uma coisa incrível, não sei. É culpa da Nath. Hã? Culpa da Nath também. So, verso 47. Você pode escolher quais ações você... O que é esse barulhinho? É o ar. A gente vai colocar para circular um pouquinho. Pra não... Tá. Verso 47. Você pode escolher quais ações você deseja realizar, mas você não terá controle sobre os resultados. Ó, eu preciso que vocês estejam em silêncio durante as classes, porque nós abordamos temas que são muito sutis e qualquer distração, desvio, conversa paralela, quebra a minha linha de lógica, de raciocínio, entendeu? Aí eu tenho que recomeçar. Verso 47. Hã? 12. Verso 47. Página 12, verso 47. Não é isso? Isso. Ok. Você pode escolher quais ações você deseja realizar, mas você não terá controle sobre os resultados. Bingo! Nós já cobrimos um pouco esse tema, né? A gente sabe que as nossas ações, elas influenciam, de certo modo, o nosso destino. Como é que a gente sabe isso? Common sense. Como é que a gente chama common sense? Senso comum. Senso comum. Né? Aí um dia uma pessoa vira e diz assim, putz, professor, mas o senso comum parece ser alguma coisa muito incomum nos dias de hoje. Porra, ninguém ri da minha piadinha. Eu sou terrível das minhas piadas. Common sense. Né? A gente sabe, as minhas ações, elas são diretamente conectadas com as minhas circunstâncias de vida. Né? Se eu passo uma vida inteira, né, bebendo muito, fumando muito, entendeu? Procrastinando, entendeu? Sendo, né, sempre de mau humor, miserável, raivoso, antipático, nojento, negativo, né? Se eu ajo desse modo, se esse é o meu mindset, etc., etc., o que a gente pode esperar no futuro? O que a gente pode esperar de nossas circunstâncias de vida amanhã, mês que vem, ano que vem, etc., etc.? Primeiro que a gente vai atrair pessoas com aquele mesmo tipo de mindset, entendeu? Mesmo tipo de energia, de vibração. A gente vai atrair só aquele tipo de pessoa. E a gente vai viver naquele mundo e os resultados vão ser sempre, sempre mais tristeza, mais infelicidade, mais irritação, raiva, depressão. Né? Então, nós sabemos que as nossas ações contam, e contam muito. Aí o estudante novo do Vedanta falou, opa, agora eu compreendi a história. Entendeu? Da manhã de hoje, a partir de hoje, agora eu vou começar a agir em alinhamento, em harmonia com o Dharma, entendeu? Só respeitando essas leis, essa ordem, entendeu? Sendo gentil, generoso, amigável, etc. Eu vou reagir ao campo sempre com esse espírito, colocando uma ação apropriada, com uma atitude, né, apropriada. E aí, a partir de hoje à tarde, eu quero que a minha vida se transforme de um mar de rosas. Não é bem assim, né?
Não é bem assim. Porque o que ocorreu com todas aquelas ações que eu coloquei no sistema nos últimos 20, 30, 40, 50, 60 anos, quando o meu mindset era, entendeu, raivoso, deprimido, miserável, entendeu, antipático, agressivo, né? Todas aquelas ações, elas permanecem suspensas, né, naquilo que a gente chama de Sanchita Karma. Esses Sanchita Karmas, eles estão ali interagindo com o campo e eles se manifestam como o meu Prarabdha Karma, de momento a momento na minha vida. Agami Karma, a minha resposta ao campo, permanece suspenso como Sanchita e em seu devido tempo se manifesta como o meu Prarabdha Karma pessoal. Nós estamos falando do karma individual pessoal do Jiva. Ok? Então, esses karmas, esses Sanchitas, eles precisam eles requerem tempo para manifestarem. E todas aquelas ações que nós colocamos numa vida, elas não manifestam integralmente na mesma vida. Como é que a gente sabe disso? Não é fé cega nas escrituras. Como é que a gente sabe disso? Porque a gente vai colocando ações até o último suspiro. Pensamentos, ideias, ações, pum, 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 aí pum. Todas essas ações mais recentes, elas não tiveram tempo de interagir com o campo e frutificar como o meu Prarabdha Karma. Então, o meu Sanchita Karma, ele permanece, né, salvo, né? Salvo, é legal? Salvo na minha conta kármica, no meu corpo causal, e é ele, meu Sanchita Karma, que vai propiciar uma loca na qual eu vou ficar experimentando e até uma certa extensão, de um certo grau, eu vou esgotando subjetivamente um pouco daqueles punhas ou papas, dependendo da natureza das minhas ações, da natureza da minha personalidade, etc. Eu vou esgotando até que seja o momento de eu construir, com a ajuda do poderoso Maya, um novo veículo, um novo agente e volte a viver nesse mundo. E o que vai diferenciar eu do meu irmão? Que nós nascemos um ano de diferença, mesma cultura, mas temperamentos e vasanas completamente diferentes. Os meus Sanchita Karmas, as minhas vasanas, aquelas vasanas que permaneceram suspensas como Sanchita e que requerem um novo corpo para que elas continuem a se manifestarem. Por que Ramana Maharaj, uma pessoa tão linda, maravilhosa e radiante, uma das almas mais puras, né? Ele acabou contraindo um câncer e morrendo de um câncer na idade de 70 e alguma coisa? Por quê? Naturalmente, aquele karma pertence a ele. Pertence a ele por quê? Porque Ishvara é uma ordem inteligente que não comete erro algum. Não. Pertence a ele. Mas o que ocorre? As pessoas que não compreendem karma, as leis éticas kármicas que governam a experiência dos jivas humanos, elas acabam criando essas fantasias. Lá no ashram de Ramana Maharaj, eu estive indo lá por 3 anos. O pessoal do ashram tem um cara lá, tem um yogi lá, um brahmin lá, que é muito respeitado no ashram, que todo ano ele vai lá para fazer umas 2 semanas de satsangs sobre as palavras do mestre Bhagwan Ramana. E ele, como um yogi, como um yani, um yoga disfarçado de yani, porque aqui e ali ele falava Vedanta, Vedanta, Yana, mas ele falava de yoga, experiência, estados, isso e aquilo, entendeu? Samadhi, falava só disso. Aí ele começou a fazer aquele discurso, aquela narrativa que o pessoal do yoga adora.
é dizer assim, porque a mente é o grande inimigo, a mente é um veneno, entendeu? A mente destrói o indivíduo, a mente precisa ser removida, destruída, cancelada. Essa é a ideia do yogi. Deve cancelar, destruir, matar a mente. A mente é o problema, a mente é o vilão da história. A gente não compreende que a mente não é um vilão da história, senão Ishvara não teria propiciado a nós uma mente. É uma mente governada por ignorância espiritual, ignorância em geral, é o problema da humanidade, é o problema dessa ordem de realidade chamada Mithya. Mas o cara estava lá, falando mal das mentes de todo mundo. Aí ele foi rodando, 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 e no final ele começou a falar porque o mestre ele teve esse câncer porque a negatividade de todos os seus devotos foi transferido para ele, esse veneno das mentes negativas de todos os devotos. Essa tem um paralelo muito interessante com Cristo, que morreu na cruz, entendeu? Para nos livrar, para nos redimir dos nossos pecados, né? Então, um paralelo ali muito claro, né? Dizer, não, porque o Bhagwan, o mestre, nosso mestre, ele morreu de câncer devido às mentes dos seus devotos. Eu saí daquela, eu fui lá para ver esse cara, e todo mundo falava desse cara, em 5 minutos eu sabia que era sabedoria, ignorância mascarada de sabedoria, coisa que a gente mais vê por aí. Aí eu voltei para o James e falei para o James, você não vai acreditar, cara. O tal cara lá, ele foi falando de samadhi, o estado assim, o estado assado, porque isso e aquilo, jogando as palavrinhas, dizendo Vedanta aqui, Vedanta ali, mas vendendo só yoga. E no final ele falou que Ramana Maharaj, ele morreu por causa da negatividade nas mentes dos seus devotos, né? E aí James botou a mão na cabeça e falou assim, meu Deus do céu, não existe limite para a ignorância espiritual, né? E elas são muitas vezes embrulhadas de um modo. Isso é uma curiosidade, eu vou pegar uma tangentezinha curta aqui. No ashram de Ramana Maharaj, depois que ele deixou o corpo, alguns raros indivíduos reconheceram o ser que eles são, a natureza. Raros indivíduos se tornaram yanis, se tornaram mahatmas, ou jivanmuktas, raríssimos. A grande maioria lá ficou preso com a ideia de samadhi e com a ideia de bhakti, de devoção ao mestre. Devoção, a atmosfera, o ambiente de devoção dentro do ashram é uma coisa tão densa, tão bonita, tão gostosa, entendeu? Mas ainda assim, não ajudou ninguém a se liberar, entendeu? Não ajudou ninguém a se liberar, porque você está ainda em dualidade, você e o seu representante, né, de Ishvara, que é, nesse caso, Ramana Maharaj, Bhagwan, e a montanha Arunachala, atrás do ashram, aquela montanha sagrada, né? Então, adoração, 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 e conhecimento pouco ou nada, né? Pouco ou nada. Então, como resultado, e o James, eu tive algumas conversas com o James falou assim, sim, a gente vê qual foi o resultado. Ramana é uma figura, né? Um indivíduo extremamente radiante, lindo, maravilhoso, puro, autorrealizado, um Mahatma, né? De primeira categoria, mas, por inclinações pessoais, ele não se apresentou como professor. Ele permaneceu silenciosamente, impactando a mente de todas as pessoas. Mas qual é o problema com o ensinamento do silêncio? O ensinamento do Shakti? Qual é o problema? Natalina, você que já estudou tanto, qual é o problema desses ensinamentos silenciosos através do... Ele não necessariamente ajuda a quietar o barulho na mente. A mente do ciclo continua barulhenta. E que ela continua barulhenta, por quê? Porque o problema fundamental da mente jamais é abordado em silêncio.
o silêncio não obstaculiza ou cancela a ignorância que existe na mente, até mesmo no estado de Nirvikalpa Samadhi. A mente pode ser induzida a silêncio, mas ainda assim, em sua essência, no nosso corpo causal, todas as sementes de conflitos, confusões, de barulho, etc., permanecem ali. Então, na medida que o indivíduo deixa a companhia de Ramana Maharaj, ali todo mundo entrava, a grande maioria entrava em qualquer forma de samadhi ou de estados mentais, entendeu? Que eram extremamente viciantes. Todo mundo queria ficar ali sentado em torno a ele olhando para o espaço, né? Com aquele jeitão dele, respondendo raramente uma perguntinha aqui e ali. Eu falo tudo isso porque eu li tudo que existia. A minha vida foi acumular livros espirituais e deixar para trás. A última vez, quando eu deixei os Estados Unidos, eu acabei dando todos os meus livros de Nisargadatta e de Ramana, except Você é Aquilo, que é a minha Bíblia, era a minha Bíblia antiga, né, do Nisargadatta. O silêncio, ele não aborda a ignorância, ele não obstaculiza, a ignorância não tem nenhum problema com o silêncio, e o silêncio não tem nenhum problema com a ignorância. Entendeu? A ignorância, ela vai permanecer ali, em sua forma semente, em seus momentos de samadhi, né, de quietude mental, na presença do guru, etc. Mas você não abordou a ignorância porque o único remédio, o único antídoto, falei certo? Antídoto. O único antídoto contra a ignorância é... Então eu tenho que ficar checando você para ver quem é que está comigo e quem é que não está. Natalina, eu estou de olho em você. Eu quero que você permaneça 100% focada. Eu desenvolvi uma afinidade, uma fixação com a Natalina. Então, o único antídoto contra a ignorância é o conhecimento. E o Vedanta nada mais é do que um corpo de conhecimento que serve o propósito de neutralizar a ignorância, de modo que o indivíduo permaneça livre da ignorância e do conhecimento. O conhecimento também? Sim. Quando a gente tem um problema de acidez no estômago, a gente vai, prepara um Alka-Seltzer, um antiácido, uma substância altamente alcalina, a gente ingere aquela substância, aí o que acontece com o nosso estômago? Essa substância alcalina, ela reage com a substância acídica, neutraliza e deixa o meu sistema neutro. O propósito do conhecimento chamado Vedanta, esse corpo de conhecimento do Vedanta, não é estudar, lembrar, memorizar e carregar ele para o resto de nossas vidas. Não. O Vedanta serve ao propósito de neutralizar a ignorância e deixar o indivíduo livre do conhecimento e da ignorância. Se a gente pensa que o Vedanta seja um fim por si próprio, também é outro engano. A Jnana Yoga do Vedanta não é um fim por si próprio. Ela serve ao propósito de remover, cancelar ou neutralizar a ignorância. Aí depois você é livre do Vedanta, você é livre de tudo, porque você é aquilo que existe, antes ou além, entre aspas, né, de Maya e esse fenômeno chamado ignorância e conhecimento. Certo, Natalina? Portanto, você pode escolher quais ações você deseja realizar, mas você não terá controle sobre os resultados. Eu sei que as minhas ações são impactantes, eu sei que eu não posso agir de um determinado modo. Aí tem uma definição interessante sobre insanidade. Vocês já ouviram essa? O que é insanidade? Insanidade é repetir a mesma ação de novo, de novo, de novo, de novo, e esperar um resultado diferente.
Então, se nós agimos de determinado modo e a gente acaba caindo sempre em encrenca, sempre em confusão, conflito, né? Então, a gente tem que desenvolver uma capacidade, né, cognitiva de conectar minhas ações com as minhas condições de vida e começar a ajustar as minhas ações até que eu desenvolva Karma, Dharma e Yoga, os conhecimentos do Gita. Né? As ações são importantíssimas e eu preciso compreender essa conexão, link entre as minhas ações e as minhas circunstâncias de vida, mas eu preciso compreender que eu não tenho controle sobre os resultados exatos de minhas ações. Por quê? Porque a tempística eu nunca sei. Eu comecei a produzir sattvic, ações satívicas, dhármicas. Eu quero que as minhas circunstâncias de vida se transformem da noite para o dia. Não, entendeu? É um processo, ações, estímulos do campo, eu respondo segundo esse conhecimento espiritual que gradualmente foi compreendido, assimilado e integrado em minha vida. Aí, gradualmente, as minhas ações aqui, elas vão produzindo, cultivando, desenvolvendo boas vasanas. Vasanas espirituais, vasanas satívicas, vasanas dhármicas. Essas vasanas, elas vão interagir no corpo macrocósmico aqui, entendeu? E depois vão frutificar no campo dhármico como circunstâncias melhores. Mas eu preciso de, primeiro, reprogramar o meu ser individual. Nós somos uma máquina, um computador biológico operado por vasanas. As nossas ações contam e as nossas ações, elas só podem ser transformadas em suas naturezas na medida que eu desenvolvo méritos para entrar em contato com esse conhecimento do Gita e eu inicio um processo de reprogramação das minhas vasanas, das minhas tendências, predisposições, de tal modo que essas predisposições aparecem aqui cognitivamente como ideias, pensamentos, emoções, sentimentos que vão me compelir a agir de modo diferente de todas aquelas ações do passado que produziram sempre encrencas. Então, nós temos a capacidade de reprogramar o nosso corpo de vasanas. E somente então, desenvolvendo essas vasanas espirituais, nós temos a possibilidade de gradualmente transformar as nossas vidas aqui, né, produzindo, né, interagindo com o campo, respeitando essa ordem chamada Ishvara, de tal modo que eu começo a produzir punya, um prabhada karma favorável à contemplação, o estudo, entendeu? E a elevação espiritual. É um processo gradual. Por isso que eu disse no primeiro dia, na nossa primeira classe, as pré-qualificações para o autoconhecimento é humildade, confiança, perseverança, paciência. Porque transformação não ocorre da noite para o dia. Ela ocorre somente individualmente. Nenhum guru pode passar isso para você. E é somente através dos nossos esforços pessoais. A gente não tem controle sobre os resultados. A gente pode influenciá-los, mas a gente não tem controle absoluto. Ok? Não pense em si mesmo como o autor dos resultados de suas ações. E, por outro lado, não fique preso à inatividade. Olha a sutileza. Sutileza ou sutilidade? Sutileza. Olha a sutileza. Não pense que você é o cara. Entendeu? Nos Estados Unidos a gente tem uma expressão assim, não pense que você é um go-getter. Go-getter é aquele que vai e obtém o que ele quer. Faz acontecer, né? Go and get it. Não? Só não pense que você é o cara, aquele ego, eu sou o fazedor, eu tenho sucesso, tudo que eu coloco a minha mão vira ouro, então pá, não?
Você não pode imaginar como é que eu quebrei a cara. Depois de 20, 30, quase anos de espiritualidade, eu fui para os Estados Unidos, depois de ter vivido na corda bamba por mais de 10 anos entre Índia e tentando sobreviver de qualquer modo, com uma criancinha pequenininha, etc. Eu fui para a Itália, e na Itália nós iniciamos um business, e eu estava tão determinado a resolver esse problema do dinheiro para voltar para a Índia e jamais ter que sofrer essa aflição de não haver dinheiro suficiente para a sobrevivência. Então, eu vou para a Itália, aí eu simplesmente concentrei, eu trabalhava 7 dias por semana, 15 horas por dia. Eu dei sorte porque eu encontrei uma linha de produto, comecei a fazer mercado, eu comecei a vender no atacado, comecei a fazer essas feiras de show, de acessório e moda, isso e aquilo. Aí eu fiz uma boa grana. Aí, por motivos kármicos, a minha esposa se interessou numa escola, que eu me referi no outro dia, a escola de iluminação, uma escola de uma figura lá nos Estados Unidos, no Norte-Oeste. Aí aquilo acabou virando a nossa vida de cabeça para baixo. Eu falei, tudo bem, vamos, quer ir para os Estados Unidos? Vamos para os Estados Unidos. Vamos de novo virar. Já é uma vássana, minha vida foi uma vássana de mudança constante. Eu estava acostumado a ter que reinventar a minha vida o tempo todo. Eu falei, ok. Minha idade já está um pouco avançada, mas eu acho que eu seguro um outro choque de mudança de vida, né? Então, eu fui para os Estados Unidos com uma ideia, uma noção extremamente arrogante de que eu sei como ter sucesso. Eu vim para a Europa, eu falei, eu vou fazer uma grana, e eu fiz essa grana. Isso significa que eu sei como fazer grana onde quer que seja. Eu vou para os Estados Unidos, existem diversas oportunidades, eu vou fazer grana. Eu fui para os Estados Unidos, eu estava vivendo na Itália, eu tinha me interessado por vinhos, eu abri uma firma de importação e distribuição de vinhos, perdi quase todo o meu dinheiro. Por quê? Aquela infantilidade do ego arrogante, que eu falei, eu sou o cara, eu fiz e aconteci, eu ganhei uma grana em Itália em poucos anos, isso e aquilo. Eu sei como fazer as coisas acontecerem. Eu não tinha me dado conta que as minhas ações contribuíram para o meu resultado, mas eu tive que contar com uma infinidade de outros fatores favoráveis que não estavam. Aquela história, eu estava no lugar certo, no momento certo, com o produto certo. Aí eu simplesmente pedalei e me dei bem. Fui para os Estados Unidos pensando que eu, e somente eu, fosse responsável pelo sucesso que eu tive na Itália. Ishwara, me jogou de nariz no chão. Eu passei anos de sofrimento, vendo todas as minhas reservas desaparecerem. Entendeu? Foi uma lição dolorosa, mas importante. Somente então eu compreendi, putz, que arrogância minha pensar que eu sou o cara, né? Não pense em si mesmo como o cara, o autor, aquele que faz acontecer, o autor dos resultados de suas ações, né? Mas, por outro lado, não negligencie, entendeu? A sua participação, a sua interação com o campo. Não caia na inatividade, na inércia, na apatia, porque o jiva humano ele foi desenhado por Ishvara para agir, para responder aos estímulos. Naturalmente, existem aqueles jivas, como existiam tantas vasanas extremamente espirituais, que o estímulo dele de participar no mundo era mínimo e rapidamente ele se encostou numa caverninha xexelenta lá em Tiruvannamalai e acabou, né, virando o que ele virou, se transformando naquela coisa maravilhosa. Mas não pense em si mesmo como autor. O ego do jiva é aquele que se sente, eu sou o pensador dos meus pensamentos, o autor das minhas ações, e eu sou aquele que controla o resultado de minhas ações. Pura desilusão, delusion,
total delusion. Total delusion. Total. Porque nós temos uma participação a respeito dos resultados de nossas ações. Entendeu? O meu parágrafo da cá. Mas a nossa participação é um fator entre tantos, entendeu? Mas se nós começarmos a escorregar na maionese, como a gente diz, e desenvolver a arrogância espiritual de dizer, não, tudo depende só de mim, eu vou me iluminar em 2021. Não. Existe uma infinidade de outros fatores que precisam, de qualquer modo, como é que diz aquela palavra? Conspirar a seu favor, para que nós tenhamos sucesso em qualquer que seja os nossos objetivos, nossos empreendimentos. Portanto, esse ego, ele precisa ralar, cair de nariz no chão como eu caí, até ele desenvolver uma humildade que é o oposto daquela ignorância de um ego infantil que ainda não compreendeu que ele realmente não tem controle sobre os resultados, mas que as ações suas são instrumentais, são fundamentais para que eu possa, né, gradualmente desenvolver ou modificar a direção da minha vida. Redirecionar a minha vida é uma expressão, um termo muito mais apropriado. As minhas ações, elas vão modificar a direção, o curso da minha vida, que agora o meu objetivo é autoconhecimento e moksha. Então, eu tenho que rever os meus valores, o meu estilo de vida, tipo de pessoas com as quais eu me associo, etc., etc. Porque eu mudei, através das minhas ações, eu estou redirecionando a minha vida, entendeu? Mas o que realmente se desdobra no dia a dia, a gente nunca sabe, porque a equação kármica ela é muito mais complexa do que qualquer outra equação. Porque existem essas minhas ações dessa vida, que muitas das quais eu me esqueci, as minhas ações de nascimento anteriores, que ainda estão, as ações de outros 7,5 bilhões de indivíduos vivos no mesmo planeta nosso, e existe uma infinidade de fatores cósmicos que nós sabemos que existem, mas não temos nenhum controle. E existe ainda outros fatores cósmicos que nós não temos nenhuma ideia de que existem. Só Ishvara sabe. Por isso que a gente diz três vezes Shanti, Shanti, Shanti. Esse ritual de dizer Shanti, 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 quando nós iniciamos nossas classes, é simplesmente para invocar a nossa tradição, o canto invocacional, a nossa tradição, e Ishvara, the Lord, que revelou esses ensinamentos, né, que originaram esse sampradaya nosso. A gente está invocando essas forças de conhecimento do Yana para que elas possam conspirar ao nosso favor, de tal modo que elas possam nos ajudar a superar. O primeiro Shanti é que a força da luz, o poder desses ensinamentos possam inspirar e clarear a minha mente de tal modo que eu possa superar as minhas limitações cognitivas e intelectuais pessoais. Que Ishvara, que todos esses Mahatmas da nossa me ajudem, me inspirem, que clareie minha mente de tal modo que eu possa superar as minhas limitações intelectuais pessoais. O segundo Shanti é que Ishvara, né, como as leis cósmicas que regem, né, esse universo, que ele possa favorecer, né, esse esforço nosso aqui, de tal modo, evitando que fatores externos, fatores que nós sabemos que existem, nós chegamos hoje para iniciar essa aula. Imagina se durante a noite tivesse chovido
20 vezes mais do que choveu. 10 vezes mais do que choveu. Imagine se tivesse chovido 10 vezes mais do que choveu essa noite. São Paulo estaria alagado. A gente sabe que enchentes ocorrem, aí a nossa aula de hoje teria sido suspensa, pelo menos a nível presencial. Então, existem diversos fatores que nós sabemos que existem. Então, a gente diz Shanti, o segundo Shanti, Ishvara, que você possa conspirar ao nosso favor, né? De modo que todos esses fatores que nós sabemos que existem não sejam um obstáculo para, né, o nosso encontro. E um terceiro Shanti é para que Ishvara possa conspirar ao nosso favor a respeito de todos os fatores que nós não temos nenhuma ideia, mas que existem, né? E que podem simplesmente impedir ou comprometer, né, o sucesso desses nossos esforços, né? Não fique preso à inatividade. Permaneça firme na yoga e haja sem se prender aos resultados. Então, nós fazemos ações visando resultados. O Karma Yoga é convidado a continuar agindo de um certo modo, em harmonia com essa ordem cósmica, com uma certa atitude. Ele continua fazendo tudo, mas totalmente livre e independente dos resultados. Por quê? Porque ele compreendeu que ele não tem controle sobre os resultados. Imagina a aflição do Jiva totalmente governado por essa experiência universal, espiritual, né, chamada Vidya. Ele age, ele faz de tudo, tentando controlar o seu destino. E de novo, ele sofre o samsara, né? Essas expectativas, essas ansiedades, essas aflições de tentar querer obter o que eu quero, evitar o que eu não quero, manipular o campo, todo o tempo, né? Naquela aflição. Tudo isso devido a essa ilusão baseada numa análise que jamais foi examinada, uma assumption, uma ideia, uma noção de que eu tenho controle sobre os resultados da minha vida, eu tenho controle sobre o meu destino. Então, o jiva humano, sobre ignorância, né, governado por essa ignorância, ele sofre. Não somente ele sofre, mas a qualidade de suas ações são comprometidas. Por que elas são comprometidas? Porque a pessoa que age sob a fantasia, a ilusão de que a pessoa tem controle sobre os resultados, ele age já com uma certa ansiedade, expectativa, aflição, entendeu? De, putz, e se eu fracassar? Né? E se eu não conseguir? Né? Então, estou fazendo tudo isso vai ser desperdiçado? Sim! A maioria das nossas ações, como karmis, são desperdiçadas. E como o verso anterior dizia, qualquer ação do Karma Yoga jamais é desperdiçada. Porque o objetivo do Karma Yoga não é o resultado da ação em seu resultado físico e material, mas o objetivo do Karma Yoga é uma mente calma e um coração tranquilo, uma mente satívica, uma mente, né, capaz de gradualmente entrar nos ensinamentos do Upanishads e compreender, né, que, na verdade, o Jiva não é um Jiva, muito embora ele não possa parar de agir, porque ele existe como um Jiva em sua identidade secundária em Mitya. Gente, o Jiva não é para ficar preso à inatividade, ele continua agindo, e o Karma Yoga nos convida a agir de um certo modo, com um certo espírito, sabendo que os resultados não estão sob meu controle, mas ainda assim eu extraio satisfação, alegria e prazer
das minhas ações, porque essas minhas ações têm uma qualidade de contribuição. Por que eu contribuo? Por que eu tenho esse espírito de devoção, né, de gratidão pela vida? Porque eu compreendi que o campo é Ishvara e a vida, né, encarnada nesse corpo humano é a bênção mais elevada que existe, assim dizem as Escrituras. A capacidade, chegar a uma encarnação humana é já um mérito enorme, né? E ele precisa ser aproveitado, esse mérito. Então, o karmi, ele se transforma num karma yogi, ele deixa os resultados das ações por conta do campo, Ishvara, e ele desenvolve a capacidade de extrair felicidade, paz, alegria e contentamento através de suas ações, não através dos resultados, porque ele compreendeu que os resultados, no final das contas, dependem de tantos outros fatores, né, que estão além do meu controle. Permaneça firme na yoga e haja sem se prender aos resultados. Permaneça o mesmo, tanto no sucesso como na derrota. Esta firmeza da mente é chamada yoga. Então, permaneça firme na yoga. Yoga significa nas minhas sadhanas espirituais, nos meus esforços espirituais. Como um karma yogi, essa yoga se refere nesse verso, a karma yoga, dharma yoga. Né? Permaneça firme na sua yoga, continue a interagir e agir, jamais caia na inércia. Permaneça firme e haja sem nenhum apego aos resultados, a gente não tem controle sobre os resultados. E você, desse modo, somente através dessa compreensão, a gente desenvolve essa famosa equanimidade em respeito aos resultados favoráveis e desfavoráveis, os nossos fracassos e os nossos sucessos. Fracassos e sucessos, fracassos, sucessos, fracasso, sucesso. Né? A vida nada mais é do que isso, né? Existe uma outra expressão que eu gosto muito de repetir, é que nada fracassa mais do que o sucesso. Vocês já ouviram falar dessa? Nada fracassa mais do que o sucesso. Por quê? Em geral, a maturidade espiritual ela só ocorre depois de nós termos obtido sucesso em diversos empreendimentos no mundo, entendeu? Eu obtive sucesso do ponto de vista de segurança, de estabilidade, de prestígio, posição social, de conhecimentos desse campo da ciência, isso, eu sou respeitado. Então, esses 3 níveis de busca humana, né? Segurança, prazer e melhoramento, conhecimento, etc. A pessoa pode ser extremamente, né, bem-sucedida nesses 3 campos de busca. E somente então o indivíduo chega à compreensão de que esse sucesso é o fracasso mais profundo que existe, porque eu ralei tanto para obter sucesso. E agora que eu obtive esse sucesso, eu compreendi que, na verdade, todo esse sucesso me deixa ainda de mãos vazias, entendeu? Eu continuo a me sentir insuficiente, a me comparar, a competir, inadequado, querendo mais, melhor, alguma coisa diferente. Aquele saco sem fundo que sempre quer mais e mais e mais, jamais pode ser preenchido, né? Portanto, não existe fracasso maior do que o sucesso. Mas é um fracasso maravilhoso quando a gente chega no fundo do poço e diz assim, putz, nada vai resolver esse problema, porque esse problema é um problema não lá fora no campo, é um problema interior, é o meu mindset, é o modo no qual eu compreendo a minha existência como vivo humano e da modo que eu interpreto o campo, toda essa ignorância universal, entendeu? Que nos opera. Somente então nós podemos permanecer, né, o mesmo, tanto no sucesso como na derrota. Esta firmeza da mente é o que nós chamamos de yoga.
O Karma Yogi, ele lida muito melhor com o fracasso do que o Karmit, naturalmente. O Karma Yoga, ele quer alguma coisa, isso, aquilo, ele continua trabalhando, né? As suas ações são em harmonia com aquele objetivo. Por quê? Porque eu preciso de uma casa nova, a família cresceu, etc. Eu preciso. Então, eu consegui um emprego novo e eu tenho que economizar isso, aquilo. E, por favor, Ishvara, que essa crise não destrua o meu emprego, né? Então, ele continua trabalhando para obter uma casa mais ampla, etc, etc. Se, por acaso, ele perde o emprego e o sonho da casa nova vai por água abaixo, ele não quebra a cabeça, ele não cai de nariz no chão, ele não fica deprimido e ele não dá chilique. Ele não fica de mal com Ishvara. Por quê? Porque ele compreendeu que eu faço o que eu faço o melhor que faço dentro das minhas possibilidades mentais, intelectuais, mas o resultado pertence ao sistema chamado Ishvara. Então, eu consigo lidar com as adversidades, com as derrotas, os fracassos, de modo muito mais positivo, recebendo aquilo que volta para a gente como prasada. É o que é. É o sistema apresentando o meu prarabdha karma pessoal, etc, etc. O verso 49. A ação produzida pelo desejo é inferior à ação realizada com a atitude do Karma Yoga. Nós já cobrimos um pouco disso. Todas as ações nossas que são movidas pelo desejo pessoal de que eu quero o que eu quero, porque eu preciso, e eu quero isso, né? No máximo semana que vem. Então, essa fixação de que eu quero o que eu quero, porque esse é o meu desejo, todas as minhas ações são movidas por esse desejo, que é a realização desse desejo. Eu quero isso, né? Essas ações são ações muito inferiores às ações do Karma Yoga. Por quê? Porque as ações movidas por desejos e aversões, desejos e medos, são as ações comprometidas, porque a mente do indivíduo já é numa situação de medo, desejo, carência, alguma coisa está faltando, de infelicidade, de insatisfação. Uma mente insatisfeita é uma mente cujas ações já são comprometidas devido àquele estado mental. Então, a ação governada, produzida por desejos e aversões, é infinitamente inferior às ações produzidas pelo Karma Yoga. A ação realizada com a atitude do Karma Yoga é aquela ação muito mais limpa, clara, serena, satívica, porque o Karma Yoga é livre daquelas ansiedades e expectativas a respeito dos resultados. Então, ele age já livre de toda aquela ansiedade, todo aquele medo do fracasso, expectativa a respeito do sucesso. Então, as ações são ações que já são lançadas no campo, né, de uma perspectiva de satisfação, de alegria, de paz, de contentamento. São ações infinitamente superiores. Vocês compreendem? Isso é ciência. A ciência de Mithya é fundamental. Sem essa compreensão de karma, dharma, esse processo de purificação é extremamente difícil de ser desenvolvido, entendeu? A gente precisa compreender as leis que governam, as leis kármicas, éticas, psicológicas, que governam a experiência do jiva humano. Então, eu preciso compreender essa ciência de tal modo que eu desenvolva gradualmente a compreensão de que eu, como Karma Yogi, ajo porque eu fui desenhado para agir, para responder aos estímulos, mas eu preciso agir em conformidade com essa ordem universal chamada Dharma, um espírito de gratidão, de contribuição, de dedicação a Ishvara como o campo. Tudo que existe no campo é Ishvara. Ishvara me deu a vida. Quando a gente vai na casa de alguém e a pessoa nos oferece, né, generosamente, eu vou convidar você para
jantar. Venha. Né? Você vai, você janta. Você nem leva uma garrafa de vinho porque você está sem tem dinheiro, sem alguma coisa assim. A pessoa abre uma garrafa de vinho importante. Você come, né? Os seus amigos, na casa do seu amigo, etc, etc. Então, no final, né? Você vai falar assim, por favor, deixa eu retribuir alguma coisa. Eu não posso convidar vocês para jantar comigo, porque eu estou duro. Deixa eu lavar os pratos. A gente, de qualquer modo, a gente sente, deixa eu retribuir, deixa eu dar alguma coisa, deixa eu adicionar valor aqui, entendeu? Porque eu não quero ser aquele que extrai. Você conhece essas pessoas? Não dou nada. Né? Não, o Karma Yoga não. O Karma Yoga é aquele que quer dar mais e extrair menos. A conta espiritual do Jiva é o inverso da conta bancária do Jiva. Na conta bancária do Jiva, quanto mais você extrai e menos você dá, mais rico você fica, porque você vai acumulando riqueza. Mas a conta espiritual do Jiva é o inverso. Quanto mais você dá e menos você extrai, mais você cresce espiritualmente. Porque você compreendeu que tudo nesse universo, tudo nessa ordem aparente, vem em existência com o espírito de sacrifício e contribuição, retribuição, em valor. Tudo que existe no universo é aqui contribuindo, dando, sacrificando para o coletivo, para o todo. Então, nós crescemos espiritualmente na medida que a gente contribui. Então, as ações nossas são as ações dedicadas ao campo, com o espírito de... Essa palavra sacrifício é uma palavra muito bonita e muito mal interpretada em geral. Para a gente desenvolver a atitude do Karma Yoga, o que a gente precisa sacrificar? Não vou perguntar a você não, Natalina, fica quieta, hein? A ilusão de controle? Sim. A gente precisa sacrificar a ilusão de controle e, mais fundamentalmente ainda, a gente precisa sacrificar os nossos desejos e aversões. A gente vai fazer o que é justo, o que é apropriado. Eu não vou fazer aquilo simplesmente porque eu quero o que eu quero, quando eu quero, do modo que eu quero. Então, o espírito de sacrifício é sacrificar esses desejos e aversões compulsivas, adármicas, autocentrados, que me dizem que eu quero e não me importa quantas cabeças devo rolar, mas eu quero o que eu quero. Eu vou mentir, vou enganar, vou trapacear, vou ser injusto, né? Vou roubar. Então, nós precisamos sacrificar os nossos desejos compulsivos, essa ignorância que faz com que essas pessoas ajam de modo tão adármico, entendeu? Devido a esses desejos por poder, controle, né? etc, etc. Então, o crescimento passa por essa atitude de sacrifício da nossa ignorância. Pô, mas eu não quero... Pô, quem que não quer sacrificar a ignorância, cara? Você antes era ignorância, você vivia movido por sua ignorância. Agora você sabe que a ignorância, né, não vai conduzir você ao valor dos valores, que é uma mente calma, um coração tranquilo, de modo que você possa curtir, né, aquele chante, aquela paz, aquele contentamento. Então, sabendo que esse é o valor por trás de todos os valores, quem é que teria problema de sacrificar a ignorância, Natalina? Ninguém, né? Qualquer pessoa de um senso comum, não, eu quero sacrificar. Aí, naturalmente, quando a gente toma essa decisão, a gente vai ter que lidar com o quê? Com as nossas vássanas, as vassaninhas aqui, que foram cultivadas por vidas e anos e décadas. Elas vão ficar forçando a barra aqui na mente consciente do Jiva. Vão, vai lá e get it, go. Né? Você precisa disso, você precisa daquilo. E aí, esse conhecimento espiritual precisa estar presente para que a gente possa aplicar esse conhecimento e gradualmente
né, reorientar o curso das nossas vidas. Portanto, a ação produzida pelo desejo é muito inferior à ação realizada com a atitude do Karma Yoga. Se refugie nesta atitude. Karma Yoga é composto de 2 elementos. O aspecto racional, a lógica, a ciência, né? A teoria de Karma Yoga, a compreensão de Nitya, a ciência de Nitya. Karma Yoga é composto de rational, a parte racional, a parte lógica, as leis que governam Nitya, o relacionamento entre Ishvara, Jiva e o Jagat, o campo, nosso meio ambiente. Então, a compreensão desses relacionamentos e das leis que regem a experiência dos Jivas humanos é um aspecto do Karma Yoga. Se nós permanecermos Karma Yogis aos 50%, não, eu compreendi Karma Yoga, isso e aquilo, eu não tenho controle sobre os resultados, e agora eu contribuo, isso e aquilo, mas eu não desenvolvi aquela atitude, se refugie na atitude do Karma Yoga. Karma é a logística, é a racionalidade, entendeu? Você entende o sistema, você compreende, é conhecimento puro. Karma Yoga é parte integrante do Vedanta, por quê? Karma Yoga é a yoga do conhecimento também. Não é uma yoga de ação, experiência. Karma Yoga é yoga do conhecimento Nitya, que é importantíssimo nesse processo de preparação do intelecto humano. Vocês entendem? Eu espero que ninguém tenha nenhuma dúvida, né? Porque a gente está indo devagar e eu espero que vocês estejam realmente resolvendo qualquer tipo de dúvida. Então, esse aspecto teórico, compreender o aspecto acadêmico, intelectual, a logística, o aspecto racional do Karma Yoga é uma metade. A outra metade é essa atitude de gratitude, de devoção, de dedicação, de consagração das minhas ações com esse espírito de adicionar valor sem querer nada em retorno, entendeu? Todos nós, em geral, os karmas, ninguém faz nada sem aquele elemento de autointeresse. O Karma Yoga é aquele que desenvolve uma atitude que gradualmente permite ao indivíduo agir sem autointeresse, entendeu? Porque eu extraio paz, shanti, satisfação e contentamento no contribuir, de agir sabendo que eu estou contribuindo para o Lorde, porque o Lorde é o campo dármico. Ele existe não separado da criação. O Criador e a criação, eles existem não separadamente. Okay? Então, eu compreendendo, desenvolvendo essa visão do Karma Yoga, essa visão espiritual que permite que eu compreenda o que é Deus, o que é Lorde, o que é Ishvara, aí eu vejo Ishvara em tudo e todos. E eu sou grato, por quê? Se alguém me convida para jantar, eu me sinto grato e eu quero retribuir de algum modo, eu vou lavar os pratos. Imagina esse princípio que me deu a vida, esse princípio que criou esse milagre da vida e que me propiciou um corpo humano, uma mente sadia, em circunstâncias favoráveis ao meu crescimento, evolução espiritual. Imagina a gratidão que a gente deveria ter por Ishvara, cara. Né? E a maioria das pessoas, 99,9999%, não compreenderam que existe esse princípio benevolente, né, que propicia a todos nós o milagre da vida e que faz tudo por nós. Você, quando começou a crescer, Natalina, você teve alguma participação no desenvolvimento dos seus órgãos, dos seus membros, etc., o cabelo? Você sabia fazer isso? Ninguém sabe. Quem é que faz tudo isso para a gente?
Quem é que vai fazer nossa digestão? Quem é que vai regular nossa pressão? Quem é que vai fazer tudo? Quem é que mantém todo esse universo, esse sistema em equilíbrio, né? Através de diversas leis físicas, né? Ishvara nos propicia tudo. Então, o Karma Yoga é aquele que compreendeu Ishvara e vê Ishvara, e ele quer simplesmente retribuir alguma coisa a Ishvara, sabendo que Ishvara não é separado do campo. Ishvara é a manifestação do universo. Então, eu quero participar, eu quero interagir, eu não quero fugir do mundo, a menos que eu seja uma pessoa com bases espirituais extremamente contemplativas, em termos de auto-investigação e autoconhecimento, eu quero participar com essa atitude. Portanto, se refugiem nessa atitude. Aqueles que realizam a ação somente para o resultado desejado são pessoas avarentas, são pessoas, não? Aquelas pessoas que têm a mão fechada, ou que têm um bolso curto, que nunca botam, né? Então, em outra passagem, ele vai dizer que são ladrões, robbers. As pessoas que vêm ao mundo e que só querem tirar, extrair, não dão nada, são ladrões, são robbers, avaros. Aqueles que realizam ação somente, né, movidos pelos meus desejos pessoais, sem levar em conta o campo dármico, sem levar em conta Ishvara, sem essa atitude de retribuição, contribuição, gratidão, etc. São pessoas avaras, avarentas, né? Avaras em italiano. Que horas são? Que horas nós começamos? 9 alguma coisa. Ok, então vamos fazer o nosso break. A gente começa às 15 para as 11. 15 para as 11, Marcelo? Ok? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Obrigado a todos.